Mas se o meu intelecto sabe que essa água ela tem um veneno dentro de si, eu consigo superar o meu desejo. A minha vontade é senhora do meu desejo. Então, o que eu estou querendo dizer é que assim, então você não precisa ter vontade para que as coisas desejem o ato puro. O desejo é um impulso que está nas coisas. É um impulso motivado por quê? Pela privação. Pela necessidade. Mas você não falou que não pode ser baseada na necessidade, porque aí ela tem movimento? Não, mas aí o ato puro. Então, pois é, mas no ato puro é que está desejo. Não, no ato puro não desejo. Não dá desejo. O ato puro, pode anotar aí. As coisas O ato É aí que eu perdi. Esse é um ponto importante para você definir, então. Vamos compondo aqui a nossa versão do ato puro. Ele não tem desejos, porque desejo implica em necessidade, em privação. Então, o ato puro não tem desejos. Ele não tem expectativas. Ele não tem anseios. Ele não tem necessidade de absolutamente nada. Ou seja, Em outras palavras, ele é impassível. as coisas se sentem atraídas por ele. É as coisas que se sentem Ele atraídas está por no ele. lugar dele, sem movimento, lá, mas as para coisas se sentem atraídas e vão até ele. Tudo bem? Ele não as move. Ele não as move. Ele desperta. Elas são movidas a ele. A existência dele desperta nelas o movimento. Exato, atrai. Então, lembra até um pouquinho, Paulo. Nele, se o dativo for traduzido por ele nos movemos, existimos. Paulo fala. Mas é uma forçação de barra. Aqui está um ponto que muita gente se confunde pensando que o Deus de Aristóteles é semelhante ao Deus cristão. Porque é justamente aqui que difere, vai se distanciar do Deus cristão. Porque a dificuldade de definir esse desejo. É diferente do desejo pessoal, a vontade pessoal de homem. Porque desejo para ele é necessidade. É uma atração, então. Digamos que desejo aí é necessidade, né? O desejo que os... Desejo é próprio da natureza, vontade é próprio da personalidade. Isso. Então essa é a diferença. Tá. Então desejo e vontade são diferentes. Isso é mais usado. Tá. Essa tradução cachorro do tem desejo. Quem tem vontade? Pessoas. Pessoas têm vontade. Tá. Mas volição para ele, então, se esse ato puro tivesse vontade, seria um problema. Não, é questão seguinte. Por exemplo, o desejo explica o movimento da pedra que cai. Ok. A pedra que cai, ela deseja voltar para o lugar natural dela, que é a terra. Então é isso que move ela para a terra. Ela deseja voltar para o lugar natural dela. Essa palavra. Então nesse caso ela tem um desejo que é a privação. Ela tem uma necessidade de voltar para o lugar natural, mas não tem vontade. Tá. Só quem tem vontade é quem? Pessoa. Mais do que pessoas, só quem tem vontade são seres inteligentes. Os seres inteligentes têm vontade. A planta tem vontade? Não. Mas tem desejo. Mas tem desejo. Não, a planta nem desejo tem. A planta tem um princípio de vida. O animal, o que ele tem? Ele tem princípio de vida Desejo. e tem sensibilidade. Então ele também é alma sensível, é algo próprio dos animais e não das plantas. Isso faz com que os animais tenham determinados desejos, mas ele não tem vontade ainda. Porque a vontade é algo próprio da intelecção. O animal não tem intelecção. Só que a intelecção é os homens. Ou, no caso, quando Tomás de Aquino se apropria de Aristóteles e cristianiza Aristóteles, por assim dizer, tem toda uma discussão que Tomás de Aquino faz que é riquíssima, que ele, pela razão, conclui a existência dos anjos. O que são os anjos? Anjos são seres imateriais, puramente espirituais e inteligíveis. Então, nesse caso, a inteligência também se aplica aos anjos, porque eles são seres inteligentes, intelectuais. Então, a inteligência aplica a quem? Aos anjos e aos homens. E é sobre ela que a palavra vontade faz sentido. Em qualquer outro caso, não faz sentido. Nem Deus. E a Deus. No caso a gente está no caso cristão. No caso cristão, sem dúvida nenhuma. Claro. Deus é a Aristóteles, pessoa, é o ser por excelência. Tomás de Aquino, por exemplo, vai explicar o seguinte: Deus existe e sempre existiu. Os anjos, em dado momento, vieram a existir. Então, o que acontece? Deus tinha uma determinada forma na mente dele que era o anjo. Isso sempre existiu na mente de Deus, anjo. Quando Deus então põe essa forma na existência, o anjo existe. Quando Deus coloca a forma homem, Tomás de Aquino eu estou falando. Quando Deus coloca a forma que está na sua inteligência, homem, e confere existência, o homem passa a ser.
Mas quem confere existência às realidades é Deus. A mente de Deus, por Tomás de Aquino, a mente de Deus compõe tudo aquilo que pode ser pensado e inteligido. Só que algumas delas foram trazidas à existência pela sua própria vontade, outras não. O que foi trazido à existência por sua própria vontade, nós homens podemos inteligir. Porque para inteligir nós necessitamos das realidades. Sem realidade a gente não tem acesso aos conteúdos inteligíveis que estão presentes na mente de Deus. Deus é aquele ser que ilumina a nossa vontade para que por meio de objetos a gente compreenda aquilo que está na mente dele. A gente entenda, a gente tem os mesmos conteúdos inteligíveis que estão presentes na mente de Deus. Agora é possível, então em Tomás de Aquino, é possível que haja uma série de coisas que estão presentes na mente divina e que não foram trazidas à existência? Sim, é possível. É possível que sim. Bom, vamos avançar aqui, queridos, porque senão a gente... Que horas são agora? 15 para meio-dia. Que hora a gente tem que parar? 12h30. Então tá bom. Rodrigo, só um detalhe aqui, essa palavra desejar que talvez gere um pouco de confusão, né? Porque na nossa língua a gente mistura muito vontade e desejo. Talvez se houvesse outra palavra que a substituísse, talvez necessidade, algo assim. Atração, Isso facilitaria o entendimento. Porque a gente fica tentando projetar o que é desejo na matéria, numa matéria inanimada, por exemplo. Na verdade, a gravidade, nós somos atraídos, mas não está envolvendo vontade. É que na verdade nós somos modernos, né? A palavra desejo está vinculada ao indivíduo e aí bagunçou tudo. A gente não consegue dissociar desejo do indivíduo. Para Aristóteles não tem indivíduo ainda. O conceito moderno de indivíduo não está presente em Aristóteles. Ele pode aplicar a palavra desejo para qualquer coisa, para pedra que cai. Você poderia falar, tudo é atraído para o ato de desejar. Tudo é atraído para a sua efetivação, ou seja, para ser atualizado. Vamos continuar então, queridos? Vamos pular aqui. Você vai encontrar no final da página 563 um parágrafo que diz o seguinte: portanto, o primeiro movente, então nesse caso nós temos aí uma outra descrição de Deus, agora é primeiro movente, move como o que é amado. Percebe a palavra desejado, vinculada à ideia de amado? Agora quebra a ideia de vontade aí, tá bom? Elas não têm vontade. São de fato metáforas aqui. Portanto, o primeiro movente move como o que é amado, o desejado, enquanto todas as outras coisas movem sendo movidas. Então, o primeiro motor move as coisas apenas no sentido em que as coisas movem-se. O primeiro movimento que pode existir é o movimento por desejo. Se você tem esse movimento por desejo, tudo resolve. Porque pode ser que agora aquele ser que primeiro se moveu, no caso das esferas celestes, por exemplo, se moveram, produz agora, ela seja a causa de um movimento secundário, ou terciário, e tanto faz. Então, na verdade, eles podem resolver o problema do movimento. Tudo se move tendo uma causa. E tudo que se move tem uma causa que se move. Agora, isso não tem como regular ao infinito. Então, qual é a causa que move todas as coisas sem ser movida por ela? Aquilo que é amado. É aquilo que é o ato puro. E como é que o ato puro move todas as coisas? Pelo desejo. Elas amam, desejam encontrar a mesma efetividade que está presente no ato puro. Por um motivo simples. É assim que a realidade é. Ora, se algo se move, também pode ser diferente do que é. Portanto, o primeiro movimento de translação, mesmo sendo em ato, pode ser diferente do que é, pelo menos enquanto é movimento. Evidentemente diferente segundo o lugar, não porém segundo a substância. Estou pulando, não vou explicar tudo aqui. Mas dado existir algo que move sendo ele mesmo imóvel e em ato, não pode ser diferente do que é em nenhum sentido. Então grifa essa frase. Mas dado existir algo que move, sendo ele mesmo imóvel e em ato, não pode ser diferente do que é em nenhum sentido. Em outras palavras, ele é o que é. Ele é o que sempre foi e o que sempre será. Imóvel e em ato. Tudo bem? Página 565. E assim é o movimento que o primeiro movente produz. É assim, então, que o primeiro movente produz o movimento.
que ele está querendo dizer é o seguinte: Deus é sempre ato e ele sempre foi ato. Pulo para metade do 565 porque aí entra um segundo conceito importante. Que linha? Na metade da 565, mais ou menos linha 18 aí. Tá. Ora o pensamento? Ora, o pensamento que é pensamento por si tem como objeto que por si é mais excelente. E o pensamento que é assim maximamente tem como objeto que é excelente em máximo grau. Aí você vai ter que grafar esse texto tudo. A inteligência pensa a si mesma, captando-se como inteligível. De fato, ela é inteligível a intuir e a pensar a si mesma, de modo a coincidirem inteligência e inteligível. Eu sei que é difícil, pode parecer difícil, mas a coisa não é tão difícil assim. Você tem inteligência, não tem? Ou seja, você tem em si a capacidade de operar a intelecção e de ter conteúdos inteligíveis em si. Só que para você inteligência inteligível não é o mesmo. Você tem inteligência, mas para que você precisa adquirir os inteligíveis. E essa aquisição dos inteligíveis, ela acontece na medida que você entra em contato com a realidade. Eu pela primeira vez vejo um peixe, e agora aquele peixe se torna um objeto de intelecção. Ele foi inteligido. Mas para que então aquilo se torne objeto de intelecção, é necessário que o peixe, em dado momento, não esteja presente na minha inteligência. Ou seja, na minha inteligência, houve um tempo em que o peixe, enquanto objeto de intelecção, não existia. Diferente de Platão. Diferente de Platão. Estou falando então no caso dos seres humanos. Só que para fazer isso, é necessário você entender que a inteligência inteligível nos homens é diferente. Os homens têm inteligência, mas os objetos de intelecção não estão presentes no homem necessariamente. E em Deus? Deus não tem privação de nada. Ele tem as Tudo duas está coisas ao mesmo nele. tempo. Então, para que Deus seja inteligente e não tenha privação do que é inteligível, é necessário que em Deus, inteligência e inteligível sejam coincidentes. E completo. Ou seja, Deus tem a capacidade de pensar. Agora, o que é pensar? Mas eu não No preciso nosso aprender caso, nada. pensar é adquirir um pensamento que ainda não estava presente em nós. No caso de Deus, não. É reter o Ele inteligível. pensa. Ele tem um ato chamado pensar. Mas ele vai pensar o quê? Ele não vai pensar alguma coisa que está exterior dele, que ele não conhece, que ele precisa pensar. Óbvio, então, que se Deus tem inteligência e tudo está nele, ele pensa a si mesmo. Ele pensa a si mesmo. É um ato de reflexão do pensamento. Deus dobra o pensamento sobre si mesmo para que ele pense a si mesmo. Então ele pensa todas as coisas na medida que ele pensa a si mesmo. Ele pensa o Marcos na medida que ele pensa a si mesmo. Agora aqui entra um ponto complicado, porque até que ponto Deus conhece o Marcos enquanto Marcos? De acordo com a leitura que Tomás de Aquino faz, da tradição aristotélica, parece que Deus não conhece o Marcos enquanto Marcos, esse que é o ponto. Deus não conhece o Isaac enquanto Isaac. Isso para Deus é um conhecimento desnecessário. Deus conhece o homem. E Deus só conhece o homem, Marcos, na medida que Deus conhece e pensa esse objeto de inteligência, esse objeto de pensamento, que ele chama de homem. Então Deus conhece o homem na medida que o homem, enquanto homem, H maiúsculo, está na inteligência divina. Então Deus conhece o homem. Conhece o O que conjunto. não gera a necessidade de Deus conhecer o Marcos Como indivíduo. como indivíduo. Porque o que é o Marcos como indivíduo? Nada mais é do que a matéria que não é próprio de Deus. Deus não é a matéria. Tudo bem? Isso Deus no não é a pensamento matéria. de Aristóteles ou de Tomás de Aquino? Então é a leitura que Tomás de Aquino faz de Aristóteles. Ah, tá. Lembra que Tomás de Aquino ele é um cara que ele chama Aristóteles do filósofo. Para ele Platão é puro... Um acidente de percurso. Não, Platão é uma divagação. É uma ficção do espírito, falar de forma existente. Isso é uma Aí ficção. eu concordo. Então, para ele, filosofia com F maiúsculo foi feita pelo filósofo F maiúsculo. O filósofo F maiúsculo é o Aristóteles. E aí o Tomás de Aquino nos ajuda, pelo menos, a ter uma leitura das implicações do pensamento de Aristóteles. Porque parece que Tomás de Aquino, até onde eu sei, não é? Posso estar errado, o homem, Deus pensa o homem, mas não significa necessariamente que Deus tem um conhecimento do
do homem enquanto individuado na matéria que deu o Marcos. Deus não tem necessidade disso. Nem por isso lhe falta conhecimento. Pelo contrário, o conhecimento mais pleno do homem está presente em Deus. Vamos só avançar aqui. Então vou voltar para esse parágrafo todo para vocês entenderem. Olha, o pensamento que é pensamento por si tem como objeto que por si é mais excelente. Então, se Deus é pensamento por si, ele pensa o que é mais excelente, ou seja, a si mesmo. E o pensamento que é assim maximamente, tem como objeto que é excelente em máximo grau, ou seja, ele pensa a si mesmo. A inteligência pensa a si mesmo, captando-se como inteligível. De fato, ela é inteligível ao intuir e ao pensar a si mesmo, de modo a coincidir em inteligência e inteligível. A inteligência é com efeito que é capaz de captar o inteligível e a substância, e é inato quando os possui. Portanto, muito mais do que aquela capacidade, o que de divino há na inteligência é essa posse. E a atividade contemplativa é o que há de mais prazeroso e mais excelente. Nesse caso, a atividade contemplativa é imposta sobre Deus, e não como Platão coloca sobre os homens, não é? Nesse caso, a atividade contemplativa que Aristóteles está pensando é a atividade contemplativa de Deus ao pensar a si mesmo. Bom? Se, portanto, nessa feliz condição em que às vezes nos encontramos, então eventualmente nós nos encontramos nesse estado de contemplação. Nele, Deus se encontra perenemente. Isso nos enche de maravilha. E aí a palavra Deus aparece, pela primeira vez no texto. Percebeu? Então, se portanto nessa feliz condição em que às vezes nos encontramos, Deus se encontra perenemente. Isso nos enche de maravilha. E se ele se encontra numa condição superior, é ainda mais maravilhoso. E ele se encontra efetivamente nessa condição. Ele também é vida, porque a atividade da inteligência é vida. Óbvio, pensar a si mesmo envolve atividade. Atividade implica em vida. Então esse Deus é vida. Mais uma palavra aí para ser colocada na nossa composição de quem é esse Deus. Porque a atividade da inteligência é vida. E ele é justamente essa atividade. Então ele é vida, ele é pensamento, ele é pensar a si mesmo. E sua atividade subsistente por si é vida ótima e eterna. Dizemos com efeito que Deus é vivente, eterno e ótimo. De modo que a Deus pertence uma vida perenemente contínua e eterna. Isso, portanto, é Deus. Pela primeira vez nós temos uma declaração. Isso, eu estou falando de Deus. Quem é Deus? É aquele que pensa a si mesmo, que é ato puro, que é motor imóvel, que é ótimo, perfeito, vivente, sem necessidade de nada. É um conceito que cristianizado vai produzir. Pula para o último parágrafo e aí eu passo para a gente dialogar a implicação disso que tem para a nossa concepção de Deus, até que ponto dá para a gente aproveitar isso ou não. Tomás de Aquino, para Tomás de Aquino, Deus de Aristóteles é o Deus cristão. O que Tomás de Aquino está dizendo é o seguinte: de alguma medida, Aristóteles chegou na compreensão de Deus pelo intelecto. E esse é o Deus dos cristãos. É óbvio com algumas diferenças. Tomás de Aquino não vai equivaler absolutamente o Deus de Aristóteles ao Deus cristão. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: descrição. Aristóteles, pela sua própria intelecção, pela sua capacidade intelectiva, pela razão, compreendeu quem Deus é. Isso é maravilhoso. Rodrigo, como o Tomás de Aquino faz essa ponte do Deus aristotélico ao Deus cristão, essa questão da pessoalidade? Porque não tem ponte na pessoalidade. O Deus de Aristóteles não é pessoal. Não é. Mas como que ele pensa a si mesmo? Como que ele faz essa Não sei, cara. Eu nunca li na Suma. Teria que investigar a Suma. Essa é uma grande curiosidade. É porque na filosofia, na verdade, você sabe disso, o que interessa em geral na filosofia é a questão da epistemologia. Então Tomás, a gente gasta muito tempo investigando em Tomás, a partir do aristotelismo, como é que a gente conhece o que conhece. Então a questão da epistemologia é valiosa, da metafísica é valiosa, mas a correspondência entre aquilo que nós compreendemos por meio da razão
e aquilo que a revelação traz para nós, que a revelação traz para nós um Deus pessoal. Existe um descompasso entre o Deus pessoal, que por revelação a gente conhece, e aquele Deus impessoal, que por razão Aristóteles chegou. Eu não sei como Tomás de Aquino faz a ponte. O fato é que Tomás de Aquino chama de teologia. Teologia para Tomás de Aquino não é o que nós chamamos de teologia. E nem o que os antigos pré-socráticos chamavam de teologia. Para Aristóteles, fazer teologia é falar sobre o divino a partir da razão. Isso é teologia. Eu pegar lá e falar o seguinte, olha, Deus é assim, diz 1 Coríntios. Romanos fala o contrário, assado. O outro texto parece dizer o contrário. Nós casamos isso de uma determinada maneira. A operação que a gente conjuga essas informações é uma operação intelectual. A estrutura disso é escolástica, sem dúvida nenhuma. Por isso que dá para falar de um calvinismo como alguém já te chamou de um escolasticismo protestante. Mas não enquanto conteúdo, enquanto operação do intelecto. Então como é que nós julgamos os dados dados pela revelação? A gente faz por meio de ações do intelecto. Mas o conteúdo que a gente considera na nossa teologia é o conteúdo da revelação. Para Tomás de Aquino isso não é fazer teologia. Fazer teologia é concluir a respeito do divino, única e exclusivamente por meio da razão. E Tomás de Aquino julga que o que a gente consegue conceber por meio da razão é compatível com o que a revelação colocou a respeito do divino. Agora, eu não sei, em particular essa personalidade, como é que Tomás de Aquino faz essa ponte. Não tenho a menor ideia. Tem um outro ponto também que é difícil para Tomás de Aquino, que para Aristóteles o mundo sempre existiu. Para a revelação, o mundo foi criado. Houve um tempo que o mundo não existia. Outro problema que eu também não sei como o Tomás de Aquino se supera. É muito provável que Tomás de Aquino tenha uma saída para esses dois problemas, né? Não teve. Sem dúvida, sem dúvida. Porque senão não daria para construir todo o sistema que ele construiu. Sem dúvida. Ele deve ter alguma justificativa para transformar, para cristianizar o Deus do Aristóteles e também para dizer que há um início do universo. Aí tem que criticar Suma, né? Suma é um calhamaço, você já viu. Os 10 volumes, né? É um negócio grande, tem que investigar qual trecho ele fala sobre isso, e eu não fiz essa investigação. Deixa eu só ler esse parágrafo, e depois eu vou dar uma pausa para mim, que eu preciso dar uma saída, de 3 minutos. Mas assim, aí depois eu queria, depois dessa leitura, deixar com que a gente, nessa próxima meia hora, discuta as implicações que esse Deus de Aristóteles tem sobre o nosso conceito de Deus. Como é que a gente lida com a ideia da imutabilidade de Deus? Porque para Aristóteles, imutabilidade significa imobilidade também. Como é que a gente lida? Por exemplo, quando a gente fala da imutabilidade de Deus, a gente quer dizer o que com isso? Em que sentido isso se distancia da imutabilidade de Aristóteles? Para a gente dialogar depois. Portanto, do que foi dito, é evidente que existe uma substância imóvel, eterna e separada das coisas sensíveis. E também fica claro que essa substância não pode ter nenhuma grandeza, mas é sem partes e indivisível. Ela de fato é móvel por um tempo infinito, e nada do que é finito possui uma potência infinita. E dado que toda grandeza ou é infinita ou é finita, pelas razões já apresentadas, ela não pode ter uma grandeza finita. Mas também não pode ter uma grandeza infinita, porque não existe uma grandeza infinita. Não me peçam para explicar essa frase que eu não entendo. Fica demais claro que ela é impassível e inalterável. De fato, todos os outros movimentos são posteriores a esse movimento local. E lembra que lá atrás a gente chamou de movimento local a esse movimento do primeiro motor, que é um movimento perfeito. Portanto, é evidente que é assim. E Aristóteles, em última palavra, está dizendo o seguinte: o que eu estou dizendo pela razão não pode ser de outro modo. Eu disse tudo o que de Deus nós podemos conceber. Bom. Mostra só aquela frase lá para a gente ver um ponto de diferença do platonismo. E aí o platonismo vai ter uma fecundidade muito maior no cristianismo medieval, particularmente. Porque tem uma coisa que do cristianismo medieval perdura a respeito de Deus, que é muito vivo no platonismo, e que no medievalismo isso vai ser muito fértil, fecundo. Que é o seguinte: no entanto, aqui é Platão na República. Vocês vão ver que existem designações aqui que são... As afirmações são compatíveis com a de Aristóteles em algumas medidas. Os conceitos que estão por trás do que está escrito aqui é que variam. E, no entanto, esse bem inteligível
é o que toda alma busca, e do qual ela faz o fim de todos os seus atos, porque adivinha seu valor, embora sendo impotente para apreender claramente sua essência. Só até aí, né? Eu quero só que a gente note que a questão fundamental que no platonismo a gente encontra é a seguinte. É que existe, existe aqui, deixa eu só pegar aqui para quem quiser anotar, a gente está falando de uma citação da República, capítulo 6, na localização de Becker, 505. Então, República 6, 505. O que é interessante aqui é que, assim, o que no platonismo você tem? A ideia de que, assim, nós, enquanto almas, não conseguimos apreender claramente a essência desse bem inteligível. Ele é inefável. Isso. Daí para Agostinho a ideia do inefável. Então o que no platonismo vai ter de fecundo no medievalismo? A ideia de que não dá para exaurir o conhecimento de Deus. Existe um quê de Deus que é mistério. E na tradição platônica, esse mistério pode ser plenamente não, mas pode ser experimentado por contemplação. Então, nesse sentido, eu posso entender o que de Deus está revelado nas Escrituras, mas as Escrituras não dizem tudo sobre Deus. De alguma maneira, por contemplação, eu posso experimentar de uma forma diferente daquela que a revelação me apresenta e ter um conhecimento de quem Deus é por contemplação. Isso é uma herança do neoplatonismo que vai entrar no medievalismo. Eu estou só falando como é que o medievalismo se comporta. Então perceba que enquanto Aristóteles fala, pela razão eu consigo Deus, e é evidente que Deus a essência de Deus é essa. Para o Platão, nós não conseguimos aprender claramente a essência de Deus. Então enquanto para Aristóteles a razão ela é poderosa para definir a essência divina, para Platão, nós não conseguimos conceber claramente a essência divina. Então tem um quê de mistério. E é essa a ideia do mistério e da superação desse mistério pela contemplação que vai encontrar fertilidade nos movimentos monásticos da primeira metade da era medieval. O próprio neoplatonismo. O próprio neoplatonismo, Agostinho e tantos outros. Então assim, eu queria discutir 30 minutinhos, a gente pudesse trocar ideias, o que vocês acharam da exposição, em que sentido isso se distancia do Deus cristão, até que ponto coincide. A gente pudesse realmente fazer um diálogo aí, tá? A partir das informações que a gente fez nesses próximos 30 minutos. Então eu não sei se de repente, quem quiser pegar, o Marcos, quiser pegar, Thomas, quem quiser dialogar, apresenta a questão e a gente vai dialogando em cima. Tá bom? Por que é importante sabermos isso? Nós estamos estudando isso. Por que é importante? Quais as implicações para a vida no ministério, para o benefício da igreja? Essa é o desdobramento bom. Por que nós passamos tempo estudando isso? Só para saber o Deus dele? Agora, qual é a implicação disso para o... Eu não sei o impacto, talvez, de Aristóteles sobre a nossa realidade. Eu acho que é um impacto que vem através de Tomás de Aquino, que é o nome tão destaque da teologia católica a partir de Trento. E o catolicismo atual é tridentino, né? Ainda que haja essas vertentes mais liberais, teologia da libertação e tudo mais. A ortodoxia católica é tridentina e sabemos que Trento foi um concílio marcado fortemente pelo tomismo. Então, eu não sei, mas algo que me vem à mente, olhando tudo isso, é que esse Deus que foi cristianizado, o Deus de Aristóteles que foi cristianizado, ele me parece que ele se torna propriedade com Deus, porque são capazes de contemplar, são pessoas religiosas, são pessoas que pertencem a uma classe sacerdotal, são pessoas que pertencem a um grupo monástico,
são pessoas que têm alguma inclinação para a vida contemplativa. Essas pessoas, então, elas podem viver num relacionamento com Deus mais intenso. O homem comum, não. O homem comum, ele simplesmente vive sabendo que existe um Deus, na melhor das hipóteses, assim. Né? É um Deus, me parece, né, esse Deus de Aristóteles, me parece um Deus distante, frio, não relacionável, né, a quem podemos ter acesso, mas de maneira próxima, mas isso desde que nos encontremos nessa rara condição contemplativa que é onde ele se encontra perenemente. Eu acho que esse é um aspecto negativo. As pessoas, talvez isso tenha contribuído para que as pessoas vivam uma vida alheia dele, né? Uma vida distante. Deus é quase que algo apenas. Né? Algo que existe, eu sei, que coloca ordem em tudo, mas é só até aí que dá para ir com ele. E talvez a religiosidade do nosso país e de todo mundo influenciado pelo pensamento de Aristóteles, talvez ela seja tão pobre, e tão fraca, e tão sem vida, em virtude da própria concepção de Deus que é transmitida, que entrou para o cristianismo através de Aquino, que bebeu nas fontes de Aristóteles. Então, é muito difícil ver, né, como alguém com essas concepções pode se mover na direção desse Deus, amando, buscando, desejando, se relacionando com Ele de forma apaixonada. Né? Isso parece que... Até porque ele mostra um Deus parece que não tem interesse. Não tem interesse. Nem necessidade, nem interesse de se relacionar com os particulares. Eu não sei, me passou um pouco essa impressão. E eu não sei, talvez isso tenha formado essa mentalidade tão secularizada. Talvez o secularismo tenha encontrado nisso um terreno fértil para se expandir, a gente não pode, talvez não possamos nos animar tanto com isso aqui. Não sei. Não precisamos nos animar. Que legal, Aristóteles, Deus é igual dos... Não sei se dá para se alimentar. Tem que tomar muito cuidado, né? Porque parece que isso coloca Deus no cenário, né? Mas ele é uma peça no cenário só. Não é alguém com quem eu posso andar. A não ser que eu... Não dá para se relacionar. E mesmo aquele que contempla, pelo que eu vejo, ele simplesmente experimenta um estado, não um relacionamento. É a impressão que eu tenho. Essa contemplação é uma experiência. Essa contemplação não é emocional, não é contemplação, não é. Intelectual. É intelecção. É isso, exatamente. Contemplação, no contexto que a gente leu, a contemplação vem do contexto de Deus que pensa a si mesmo. Então nós, eventualmente, temos esse... Na medida que nós pensamos Deus. Aristóteles, na verdade, era... Então é pior ainda. Pior ainda. Então é pior ainda. Quando ele fala Porque que nem traz uma prazer, classe, né? nenhuma classe fala que traz prazer. Mas traz prazer. Não dá para se animar. Não há nada mais Saber, saber, é maravilhoso, né? Ele usa expressões grandes, né? Maravilhoso. Que daria para olhar. Não há um quê de emoção aí também? Porque ele fala dessa contemplação, que é intelecção, mas só que ao mesmo tempo ele fala, não tem outro prazer maior que esse, do que ficar contemplando, ainda que seja intelectivamente. É na linha 25, né? Então eu acho que aí Parece que não há um encontro aí de intelecção e emoção. no caso do homem, né? No caso do homem, eu digo. Eu acho que sim, e eu acho que é isso. Nada traz mais prazer Nada que traz isso. prazer. Então, e daí que entra um pouco, acho que é o que o Marx está falando, talvez a percepção que do aristotelismo a gente vai ter em termos de, para nós, o que isso tem a ver conosco? Tem a ver com tudo, na minha opinião. Se a gente não ficar refletindo sobre os porões do círculo evangélico, a gente vai descobrir que o que está para fora do círculo evangélico é isso levado à última instância. Né? Então, por exemplo, não há nada melhor para um secularista se deleitar nos poderes da razão. Não tem nada mais não tem nada mais estupendo, fabuloso do que isso. O fim é isso. Por exemplo, quando a gente olha o Deus de Aristóteles, na minha opinião,
a gente consegue entender um pouco mais, daí que vem aqueles conceitos que a gente entra naquele movimento que é o movimento maçônico, por exemplo, o movimento deísta do século XVII, de Deus como grande arquiteto. Deus que dá o primeiro piparote no universo e depois deixa a coisa andar. Então ele deu o pontapé inicial, colocou leis e as coisas estão lá. Na verdade a gente vê aonde está enraizado essa percepção de Deus enquanto que é uma percepção mecânica, né? Parece uma percepção mecânica de Deus. Tem uma coisa importante, ele não se preocupa com o individualismo, ele se preocupa com o homem, não se importa com o macro, ele se importa sim com o homem, ser humano. Então, o relacional realmente... Agora perceba que em Platão, por outro lado, você não tem Deus pessoal em Platão também. Quem acha que tem Deus pessoal em Platão também está equivocado. Mas o platonismo dá uma margem para essa ideia da contemplação como sendo uma coisa que se estabelece sobre os afetos, sobre a vontade. Nesse sentido, então, parece ter mais... Não é à toa que no movimento evangélico, cristão, qualquer um que seja, mesmo o Tomás de Aquino de vez em quando ele platoniza, assim, é muito legal você ver nos textos assim, platonismos assim, no meio de Tomás de Aquino, muito interessante. Mas de notar que de fato, no movimento cristão, o platonismo e o neoplatonismo teve mais fecundidade do que Aristóteles. E o inverso é verdadeiro. No humanismo, o Aristóteles tem mais. Sem querer demonizar um e beatificar o outro. Eu acho que é totalmente infantil o que faz isso aqui. Mas o que a gente nota de fato é que para o secularismo, o Aristóteles encontra muito mais vigor, né? Pelo menos até aqui. Talvez a gente passe num momento atual em que isso talvez possa estar mudando, mas o que moveu todas as revoluções científicas é a convicção que tem uma ordem no universo e que tem um Deus que sustenta tudo isso. Agora, aqueles primeiros cristãos, né, que eram cristãos, que a gente sabe, né, que muitos cientistas que eram cristãos e que só foram atrás das leis que governavam o universo para saber que tinha um Deus que sustentava tudo isso. Mas daí, para você deslocar esse Deus como sendo apenas essa peça fundamental nas engrenagens do cosmos, foi um passo. Então é fácil ver por que no século XVI, XVII, como se XVII você tem tanto cientista crente, e por que lá no final do século XVIII e no século XIX isso vai desaparecer praticamente. Então acho que é legal para a gente entender um pouco mais Acho que aqui também nós vemos a importância da teologia da Trindade. Porque se Deus não é um Deus trino, realmente ele seria isso aqui. Nós temos ou a Trindade ou isso aqui. É verdade. Não tem outra opção. Se ele não for trino, ele é isso aí. Algo fechado ele, antes da criação, não tem espaço, não tem movimento, não tem relacionamento. Não interessa pelo homem, não se interessa nada. pelo... E nem pode se relacionar, porque não há a triunidade, né, das pessoas, né? Não há isso. Aí basicamente gera até uma necessidade, ele estava só. Estava só. Então já não era Isso aqui é a única opção para a Trindade. Se eu não quero a Trindade, eu tenho só isso aqui. Só esse Deus. Não tem outra opção. Voltando da questão do Marcos Samuel sobre a aplicabilidade desse tipo de conhecimento, penso que dá para a gente fazer uma leitura mais precisa da teologia que vigora no secular. Dá para a gente entender melhor porque algumas religiões creem no que creem. Dá para entender melhor as pessoas para poder ter para a gente ter elementos para conversar com elas e apresentar o Deus cristão.
É porque eu vejo os dois extremos, tanto o pessoal que pela razão quer entender Deus, como um outro lado, muita gente querendo pelo misticismo. Exatamente. Então eu não preciso pensar, eu preciso sentindo e eu vou descobrir Deus. Então, eu acho que esse tipo de estudo, esse tipo de conhecimento dá elementos para a gente dialogar com as pessoas fora do nosso ambiente, fora da nossa fé, e levá-las a uma fé bíblica, uma fé cristã. A gente aprende a entender as pessoas. Não que todas elas tenham essa mesma base, mas de algum modo... Foram influenciadas. Exatamente. Porque foram séculos estudando Aristóteles, né? Depois que foi Avicena, Averroes, que traduziram a metafísica. Realmente o que aconteceu é porque, na verdade, é interessante notar um pouquinho como é que fica, né? Porque quando, na verdade, o Império se torna cristão, o Platão se torna o grande leitor, que só até esquece Aristóteles. Sim. Estuda-se Platão e Agostinho. Platão e Agostinho. O problema é que quando os turcos eles invadem a Europa, acho que século VIII, né? No comecinho do século IX, o que acontece é que eles varrem a Europa e eles começam a coletar determinados livros, e um dos livros que é coletado de volta é o livro de Aristóteles. Então os árabes pegam Aristóteles, e enquanto na era medieval os cristãos estão se deleitando com Platão, os árabes estão estudando Aristóteles, e vão redescobrir Aristóteles. E vão colocar na língua das pessoas. Aí Aristóteles passa a ser estudado e ser mais atraente do que Platão, do que Agostinho. Aí até por isso a igreja vem depois adotar toda essa teologia mais aristotélica, só que cristianizada por Tomás de Aquino. É só no século XI, XII é que de fato os cristãos redescobrem, por meio dos contatos comerciais com os árabes, os textos de Aristóteles. Aí ele, de novo, aí o Platão é colocado de lado e o aristotelismo ganha força de novo. E agora é bem curioso que assim, o aristotelismo prevaleceu, né? Prevaleceu. E até o estudo de Agostinho depois passa a ser visto com a mente tomista aristotélica. Né? Estuda-se, aonde se estuda Agostinho, se estuda mais com essa visão tomista aristotélica. E aí no início do século, talvez final do século passado, século XIX, início do século XX, é que começa-se a estudar mais o Agostinho sem essas lentes tomistas aristotélicas. Né? Então a gente tem uma influência forte de séculos aí desse tipo de teologia, né? Ainda que cristianizada, né? Mas lá fora é o que vai vigorar mais. Acho que uma outra coisa que a gente pode refletir também é que assim, é saber aonde vão os poderes da razão, entendeu? Até onde vai. É interessante que assim, a coisa que eu sempre fico voltando para ele é o texto de Romanos 1, que fala que de Deus pode conhecer, está claramente manifesto das coisas foram criadas, só que ele especifica o que é, né? Fala sua divindade e seu eterno poder. Dá para chegar dá para chegar. A revelação geral, e a gente pode incluir na revelação geral o homem e a sua capacidade intelectual. O homem pode chegar a uma ideia de um Deus que é perfeito, poderoso, até afirmar o divino, né? Estou afirmando aqui Deus. Mas os limites da razão são muito grandes. Sem a revelação, como é que a gente descobriria quem é Deus? Como é que a gente chegaria no Deus pessoal sem revelação? Não tem como, cara. Tira a Bíblia de... Daqui a gente entra, por exemplo, no movimento liberal. Quando você tira a Bíblia de cena, o que sobra? Nada. Deus pessoal vai embora, cara. Vai embora, não faz sentido nenhum. Eu pensando na questão evangelística, eu acho que esse Deus concebido aqui traz uma certa dificuldade, porque você, no momento de evangelizar, você acaba encontrando muitos pontos de contatos com a nossa apresentação, mas não conseguir levar a pessoa para além disso, porque a pessoa vai caminhando com você longe, né? Você leva a pessoa a um Deus imóvel, sem necessidade, imaterial, mas mesmo caminhando com a pessoa nesse sentido, você ainda está distante daquilo que você quer levar. Então a pessoa caminha com você uma longa estrada, concebendo Deus, mas mesmo assim ainda fica distante e ainda se faz questão de se manter distante daquilo que você quer apresentar.
Então, pensando na questão de pontos de contato, você até, se está conversando com uma pessoa evangelizando, você acha que você está levando ela a um caminho cristão, mas ela está muito distante ainda de você, embora concordando com você em muitos pontos. Isso acaba tornando o evangelismo uma dificuldade no ambiente, por exemplo, universitário. Universitário, secular. Secular. Você senta numa mesa, conversa 2 horas com a pessoa, 3 horas, e ela está tão distante do cristianismo quanto você achava que estava. E mesmo ela afirmando, não, mas eu sei que existe um Deus. Exatamente. Mesmo ela caminhando com você, ela ainda está distante. E você acha que você levou ela a um caminho bastante razoável, mas mesmo assim. Então, às vezes você se ilude na questão do evangelismo, achando que você está... A pessoa concebe Deus do jeito que está sendo apresentado, mas entre dar um pulo desse Deus para um Deus pessoal, Ou pior, um Deus salvador. Um Deus salvador, esse passo que o Adarley perguntou para o Tomás aí que ele não fez, essa é uma dificuldade no ambiente desse para a evangelização. Fazer essa ponte entre um Deus maravilhoso, como ele, né, emocionalmente parece que coloca aqui, entre um Deus que, além de maravilhoso, é um Deus que se preocupa. Pessoal e que é providência. Né? Que é providência. Tem um plano para o homem. Então são pontos de contatos, mas esses pontos de contato às vezes devem ser trabalhados, refletidos de maneira que não dificulte o evangelismo ao invés de... Acho que é um bom tema para estudo pessoal da gente, tentar encontrar na Suma Teológica do Tomás de Aquino como é que ele resolve esse problema da criação, que no Aristóteles não tem criação, tudo é eterno, o mundo é eterno, e para o cristão a criação, e como que esse Deus impessoal do Aristóteles de repente se transforma num Deus pessoal cristão. De repente na Suma Teológica deve ter uma boa explicação para isso, que eu também não faço ideia de qual seja. Pegando a ponte disso que o Val falou, em especial quando você vai evangelizar pessoas do mundo islâmico, por exemplo, que tiver esse contato fortíssimo com o material de Aristóteles, essa dificuldade é bem real, porque o islamismo prega exatamente muita coisa dessa forma. Um Deus, eles não aceitam essa questão da trindade, o Cristo sendo filho de Deus, essa falta de contato do homem com Deus, com o divino, de modo pleno, como o cristianismo vê. No mundo islâmico isso é bem real, eles não aceitam esse tipo de contato, não existe essa comunicação, né, entre o divino de modo pleno com o homem. Mas se bem que tem que lembrar que uma das declarações do islamismo é Alá clemente e misericordioso, né? Então, sim, a questão mas clemente e misericordioso. Então, assim, eu não sei até que ponto isso é tão assim. Eu estou pensando aqui agora no Avicena, que é o que traduziu Aristóteles, que é filósofo árabe, que é tido como o filósofo na teologia e na filosofia islâmica, ele também deve, de algum modo, tentar fazer essa ponte do Deus impessoal para o Deus pessoal, porque estudava-se Aristóteles com as lentes do Avicena. Então, e o Avicena, um islâmico, um filósofo do Islã. Como será que ele faz? De repente... Cara, é uma pergunta interessante. Então, de repente, a gente tem aí um outro caminho para descobrir como se dá essa passagem do Deus impessoal pro pessoal. Não só no Tomás de Aquino, mas no Avicena, no Averroes, no Alfarabi, que são os filósofos teólogos islâmicos que vão trabalhar racionalmente com essas questões da divindade. Gente, acho que é bom encerrarmos essa parte, até porque eu tenho que pegar o Estevão, que ele não vem por si mesmo. Ele não foi atraído. Tem o desejo do desenvolvimento, mas ele não vai almoçar aqui. Então tem menos motivos ainda para ele ficar aqui. Acho que é bom nós almoçarmos. E aí...